Pronto. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Então, a ideia nossa dessa semana é que a gente já está conversamos bastante sobre a parte conceitual do objeto e trabalhamos pouco ainda a parte prática de objetos, tá? Então, a ideia é que a gente comece a praticar. Vocês estão vendo minha tela? Não. Não, Eu pensei que estava vendo. Deixa eu botar aqui. Desculpa. só o rosto do senhor. Como é? Só o rosto do senhor. Certo, certo, certo. Pronto. Então, veja agora. Cadê? Apresentar a tela inteira. Pronto. Estão vendo agora? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Tá? Então, vou para ficar aqui. Daqui a pouco eu boto de lado para que a gente possa ficar melhor para visualizar. Sai daqui, rapaz. Pronto. Então, essa parte inicial aí da apostila, como sempre, eu vou falar um pouquinho só sobre conceito, mas o conceito a gente já trabalhou bastante. Então, a gente já sabe o que é um objeto, que todo objeto possui estado, comportamento, unicidade, que está relacionado ao encapsulamento, tá? Então, tudo isso a gente já viu e está aí para que a gente possa relembrar e ter esse conceito em mente, tá certo? E aí, a gente entra dentro do conceito de classe. Desculpa. Então, classe ela vai ser entendida como um modelo ou como uma especificação para um conjunto de objetos. Ou seja, todo objeto vai ser representado em nossa linguagem de programação por meio ou como uma classe. Essa é a descrição dele, a descrição genérica. Toda vez que a gente instancia essa classe, a gente agora cria um objeto. Tá certo? Então, a partir de uma classe, a classe vai ser um modelo, a gente pode criar quantos objetos a gente deseja, tá certo? Então, a classe, ela vai aí, então, por bem definir as características e o comportamento de um conjunto de objetos, tá? Então, assim, a criação de uma classe implica definir um tipo de objeto em termos de seus atributos, variáveis que coletarão os dados e seus métodos, funções que manipulam os dados, tá? Que está relacionado ao estado e comportamento que a gente já tinha visto antes. Então, um objeto nada mais é do que uma instância de uma classe aqui em programação, tá? Então, ele vai ser capaz de armazenar estados por meio de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos. Então, falar em um objeto, falar que esse objeto, ele encapsula os dados, ele guarda aquilo dali, não deixa que outras pessoas alterem, não implica dizer que eu estou dizendo que esse objeto não vai se comunicar com outros objetos dentro do meu programa, não. Ele vai sim se comunicar e isso tudo é que vai formar o meu sistema, tá certo? Então, ó, João, José e Maria são três pessoas e eles podem ser considerados três objetos de uma classe pessoa que pode ter aí como atributo um nome, um CPF, uma data de nascimento ou qualquer coisa do tipo, tá? E aí ele também, essa classe pessoa pode ter vários métodos como, por exemplo, o calcular a idade. Então, quando a gente está desenvolvendo um sistema orientado a objetos, a gente vai sempre fazer o quê? Definir esse conjunto de classes para a gente organizar ela, tá? Interagir essas classes e formar a lógica do nosso programa. Para que a gente possa organizar internamente essas classes dentro do nosso código, a gente usa um conceito de
pacote. Então, o pacote é um envoltório de classes, ou seja, ele vai sempre guardar aí essas classes e outros pacotes, logicamente semelhantes, tá? Para que a gente possa acessar uma classe que esteja relacionada com a outra e assim por diante. E aí a gente vai ver, tá? Que é como se cada pacote desse guardasse vários arquivos e cada pacote fosse um diretório dentro do nosso programa, dentro do nosso código. Então, se a gente vai considerar aí, resumindo, toda essa parte conceitual para que a gente possa começar a programar, a gente tem que classe vai representar um conjunto de objetos, a gente tem um objeto, ele vai ser a instância de uma classe, ou seja, algo construído a partir de uma classe, tá certo? É, Métodos vão ser as operações que a gente pode fazer com essa classe para mudar os estados dos objetos. Atributos são as características de uma classe, tá certo? E pacotes agrupam classes, são como fossem diretórios, tá? Então, vamos pensar aí em um exemplo meramente didático. A classe círculos sem acento, pois nome de classe, assim como tabela em banco de dados, não deve ter acento, espaço, tá? Então, a gente pode criar um pacote área, pode criar uma classe círculos, pode criar objetos construídos por essa classe, uma bola, um círculo, uma lente, uma circunferência, etc. Nome dos atributos da classe, raio, cor, espessura, linha, etc. Nome dos métodos pode ser desenhar, calcular área, get raio, qualquer coisa assim do tipo, tá? Então, é sem graça esse exemplo, não tem nem código aqui. Então, só conceitual para que a gente possa ter ideia de como a gente especifica uma classe ou um início de programa, tá certo? O interessante é que ó, a chamada de métodos para futuros objetos da classe fique simples e clara. Quando eu digo aqui desenhar, então vocês já sabem que esse método vai fazer alguma coisa relacionada a desenho. Quando eu digo aí calcular a área, vocês já sabem que esse método está relacionado a calcular a área. Algumas vezes, algumas pessoas gostam de programar é, algumas vezes algumas pessoas gostam de programar, ao invés de colocar calcular a área, quer colocar assim, CA. Então, quem vê isso daqui não sabe do que é que se trata especificamente esse método. Então, né, nesses tipos de situações, aí é super, ultra, mega importante que a pessoa ela tenha uma documentação para nos auxiliar. Mas quando não tem, aí complica mais ainda. Então, o ideal é que sempre que a gente for desenvolver qualquer coisa, especificar, a gente coloque nomes que facilitem a gente identificar, tá certo? Então, vamos lá. Classe em Java e depois a gente volta para implementar esse daí. Então, como é que agora eu vou pegar essa especificação? Como é que eu vou pegar agora essa especificação aqui que eu estou dando conceitual e vou poder ou vou conseguir colocar ela dentro do meu Java, dentro de um programa, tá? Então, pronto, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. A sintaxe para que a gente possa criar uma classe no Java é a gente definir qual é o qualificador, o nome class, o nome reservado, o nome da classe, declarar quais são os atributos dessa classe e depois declarar quais são os métodos dessa classe. Então, professor, o que é qualificador? Qualificador ele vai determinar a visibilidade da classe. A gente tem um classificador public ou private. Então, public vai dizer que é uma classe pública que qualquer outra classe dentro do seu código pode enxergar essa classe, e private vai dizer que essas outras classes não poderão visualizá-la.
ela só será visível, tá? Para a sua classe principal, tá certo? Que é o que ela vai estar escrita. Então, o nome é o nome que vai identificar a classe, tá? Há um padrão aí para que a gente sempre inicie esse nome com letras maiúsculas. Nome de classe inicia com letra maiúscula, tá? Não é uma obrigação, mas é um padrão adotado. Então, ó, aqui, ó, eu tenho a especificação de uma classe conta. E essa classe conta, ela é do tipo pública. Então, qualquer pessoa dentro do meu código pode enxergá-la. Desculpa, qualquer pessoa, qualquer outra classe dentro do meu código pode enxergá-la, tá certo? Existe algum método aqui em conta? Não. Eu só defini quais eram os atributos de conta. Então, se eu quero agora criar uma classe privada, eu posso ocultar o nome private, ou ocultar o nome public, tá certo? E criar essa classe privada, ou posso criar uma classe pública, tá? Então, essa é a diferença das duas classes aqui, tá certo? Elas estão dentro do mesmo pacote, mas nessa situação, uma vai poder enxergar e a outra não, quando a gente for criar os nossos objetos. Então, eu fiz o exemplo aqui para que vocês pudessem testar e aí vocês verificam aqui nessa situação aqui exatamente que quando eu criei essa classe privada, tentei criar o objeto 2, eu não consegui porque ele não pôde importar a minha classe privada, porque ela é uma classe que ela é especificamente, tá? Desculpa, ela é uma classe que vai ter métodos que ela vai ser executada apenas dentro dela aí para alguma necessidade, tá certo? Então não vai funcionar. Então a gente vai aí até, foi até declaração, eu pedi a vocês até declaração de atributos e a gente para. E agora vamos para o nosso Eclipse para que a gente possa saber como é que a gente vai programar ou como é que a gente vai poder criar essas classes, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou criar um projeto, tá? Então, criar um projeto Java aqui que vai ser é, aqui, aula 7 de julho. Então, dentro do meu projeto, tá? Eu vou agora criar o meu pacote. Então, vamos criar com base aqui. Então, nosso pacote que ele pediu foi o pacote área. Então, pacote área vai ter a classe o quê? Círculos. Então, eu venho aqui new class e vou criar uma classe círculos. Ela é pública, ela é privada ou qualquer coisa assim do tipo, não está especificando, a gente vai criar como uma classe pública. Então, criei minha classe círculos, tá? E agora vamos aqui para dentro dela. O que é que está pedindo aqui? Ele disse que esses serão os nomes dos objetos construídos pela classe. Daqui a pouco a gente volta aqui para ele, tá? Vamos vir para cá. Quais são os atributos dessa classe? Raio, cor, espessura, linha. Então, como é que eu faço para definir atributos dentro da minha classe? A gente já viu anteriormente que a gente primeiro precisa informar o tipo e depois o nome. Então, se eu quero criar, vou botar aqui, raio. Então, raio, vou criar um valor como float raio.
Se eu quero criar cor, cor vai ser o quê? Uma string, um char, alguma coisa aí, não é isso? Botar char para representar só um valor, tá? E se eu quero criar uma espessura linha, vou botar como se ela fosse um inteiro. Pronto. Essas são, esses são os atributos que foi, deixa eu trazer para cá, especificado o que foi pedido. Então eu tenho aqui em cima, o nome do meu pacote, eu tenho aqui o nome da minha classe, eu tenho aqui o nome dos meus atributos dessa classe. Pronto. E aí ele me pediu também os nomes dos métodos e os nomes dos objetos. Até aqui, até este momento, eu ainda não tenho a criação de um objeto. Eu tenho a especificação de um objeto, tá? Que está que está sendo representado pela classe círculos. Então, como é que eu faço para criar os métodos desenhar, calcular e getRaio? Eu venho para cá e vou criar meu método que foi pedido. Então, desenhar, aqui, deixa assim, deixa vazio mesmo. Desenhar, calcular a área e public get higher. Pronto. Agora eu tenho meus métodos, apesar de que eles não estão, na verdade, fazendo nada. Só estou especificando, só estou criando, tá certo? Então, pronto. Todos eles são voids e voids implica dizer que não tem retorno, certo? É porque eu esqueci lá isso, coloquei agora. Então, void não tem retorno. Se eu não quero criar apenas um método e quero criar uma função, eu vou informar no lugar de void, se for uma função, no lugar de void, eu informo o tipo de valor que irei retornar. Então, por exemplo, se eu quero retornar qual é a cor, eu posso criar aqui, ó, public, aí vou botar aqui, ó, get cor e vamos supor retorne cor, tá? Eu coloquei void, nem coloquei void, nem coloquei o tipo. Eu tenho que verificar qual é o tipo de cor, tá? Que é char para poder criar o meu método. Então, toda vez que vai ser chamado getCor, ele vai pegar a cor e vai retornar. Qual é o tipo de cor? É char. Se eu quero retornar raio, eu preciso criar uma função, um método, tá? Que vai retornar um float e assim por diante, certo? Mas esse daqui não foi o pedido, foi só pedido isso daqui. Então, agora eu tenho o meu objeto círculos. E o que é que falta aqui que foi pedido lá só para a gente testar? Foi que a gente pudesse criar os objetos bola, círculo, lente e circunferência. Bola, círculo, lente e circunferência são círculos, mas são objetos diferentes que vão ser representados, vão ser criados agora por meio da classe círculos, tá? Então, eu vou criar aqui dentro também e vou criar o meu main, tá? Deixa eu botar aqui.
Por que não quer criar momento? Sim. Vou botar para gerar aqui, tá? Cadê? Enfim, acontece das melhores famílias. Laís, eu não sei o motivo dela estar sendo removida. Eu acho que é porque ela tá no. Ela, não sei se ela tá usando alguma coisa e o Google tá cancelando ela. Aí eu mudo. Eu mudo não, eu mando o vídeo para ela depois. Qual a diferença entre Public Void e Public Static Void? Porque Public Static Void, Gustavo, obrigado, é para poder criar o meu método principal, que é. Não sei por que ele não está indo no meu autocomplete aqui, eu me esqueci. Que é o nosso main. Então é um método que não muda e é apenas um, tá? Então a gente não vai precisar, acho que não vamos precisar criar coisas estáticas à medida do nosso desenvolvimento. Mas a gente vai criar o estático só quando for criar aqui, no meu principal. Ó. Vou criar aqui principal e vou pedir para ele criar o público estático vai de main. Então, ele está pedindo para entrar. Danilo. Pronto, aceitei Danilo. Então aqui, ó, quando eu vou criar o meu programa principal, ele não muda, ele é de um acesso estático e todo o meu código só pode ter apenas um. Então aí sim é que cria o público static void main, tá? Mas dentro das minhas classes não. Eu vou criar um public void, um private void, a depender da minha necessidade, tá certo? Então, aqui, ó, pronto. Eu tenho agora a minha especificação círculos, tá? Que tá aqui a especificação como tá lá do meu objeto círculos. E agora eu preciso criar ou instanciar essa classe para criar os meus objetos. Então eu vou dizer aqui, ó, ele pediu para que a gente criasse, deixa eu ver aqui os nomes, tá aqui. Ele pediu para que a gente criasse os objetos bola, círculo, bola, círculo, lente e circunferência, que todos são círculos, tá? Círculos, a nossa classe círculos, pessoal, ela tá dentro do mesmo pacote área e ela é uma classe do tipo pública. Então, nessa situação, eu consigo enxergar a minha instância da classe círculos e criar os meus objetos. Então, eu posso definir que o objeto bola, ele é do que tipo? Ele é do tipo círculos, tá? Então, para agora, eu defini o tipo da variável bola, que é o meu objeto, e para criar, para instanciar, tá? Eu venho aqui, new círculos, e eu acabei de criar o meu objeto bola. Como é que eu faço para criar o meu objeto círculo? Então, vou dizer que ele é do tipo círculos. Então, círculo é igual a new círculos. Como é que eu faço para criar lente? A mesma coisa. Então, para todos, tá? Circunferência, a mesma coisa. Circunferência é círculos, circunferência igual a new círculos. Pronto. Com isso, eu tenho todos os meus objetos criados, tá? Uma vez que eu criei meus objetos, agora, ó, bola, eu tenho acesso a todos os métodos ou as operações que foram definidas lá dentro de círculo. Da mesma forma que eu vou ter acesso a todos os atributos de bola. Então, eu tenho a cor, eu tenho a espessura,
eu tenho o raio, e aqui ele já vai informando qual é o tipo. Eu tenho os métodos, que é calcular a área, desenhar, tá certo? Então aqui nós temos a especificação de um objeto que é representado por meio de uma classe, e nós temos aqui, tá? A instanciação dessa classe criando objetos. Quais objetos foram criados? O objeto bola, círculo, lente e circunferência. Todos esses objetos são do tipo círculos, que é a nossa especificação que a gente definiu anteriormente. Então, eu só pedi a vocês, tá? Era só para vocês pegarem essas coisas aqui e colocarem no caderno de vocês. Então, o outro exemplo que tem aqui é de conta, tá certo? E eu já botei a especificação aqui. Então, vocês podem só copiar e colar lá para vocês testarem, criar uma classe privada, criar uma classe pública com esses códigos acima e depois tentar instanciar esses objetos. E aí vocês vão verificar que não vai ser possível porque uma é privada, então ela não permite ser instanciada por fora, tá certo? Então é isso, a gente vai continuar estudando, vai ser sempre assim, vou de pouquinho, tá? Mas eu vou precisar, acho que mais 2 aulas a gente termina tudo aqui para que a gente possa seguir adiante com a próxima parte da apostila. Então, o ideal, pessoal, agora, mais do que nunca, é que vocês tenham todos, tá? Já instalado, o ambiente instalado, para que a gente possa ir praticando e para que surjam dúvidas do lado de vocês, tá certo? Porque é um assunto um pouco abstrato, mas só vocês pegando na prática é que vai ficar mais simples para que a gente possa trabalhar aqui e trabalhar também com dúvidas, que não seja só algo que eu tente trazer para vocês, mas que venha de vocês para mim, tá certo? Então é isso. Deixa eu só parar aqui. Vocês estão com dúvidas? Tem alguma coisa para a gente resolver? Querem conversar? Vamos sim, Danilo. Eu falei ali sobre os dois principais, tá? O private e o public. Mas existem outros e a gente vai estudar, tá certo? Existe o final e outros tipos que vão ser exclusive até aqui nosso próximo assunto, tá? Com as declarações de atributos e aí a gente vai ver alguns detalhes a mais. O que mais, pessoal? Renato, é para deixar no caderno. Eu vou pedir a vocês para se cadastrarem em um novo Classroom, que vai ser o oficial aí do governo do estado. Então eu vou transferir minhas coisas para lá, para que a gente possa ir usando, tá certo? Eu vou postar até o final do dia, eu vou postar as orientações para vocês. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém ativando o microfone aí, Gustavo? Opa. Sim, Opa, Gustavo. esse negócio aí das orientações, eu mandei lá o vídeo pro senhor, viu? Mandou? Mandei. Ótimo, Dê então uma eu olhadinha não, eu lá não depois. vi ainda, cara. Aí tem as Beleza, conversas ali, eu ainda não vi todas não. Ontem e hoje foi um dia complicado pra mim. Mas vamos lá. tranquilo. Eu vou. Tu já compartilhou ou não, Gustavo, no grupo? Não, mandei pro senhor pra só dar uma olhada, ver se. Tá. Então eu já vou olhar agora aí, ó. O Gustavo já fez um favorzão aí pra gente, pessoal. Que ele gravou o passo a passo de como é que a gente vai fazer lá no novo Classroom,
tá? Eu vou só perguntar lá na questão da escola, porque sobre a questão se eu já posso ir migrando, porque aí vai ser parcial. Ah, Renato, como é que eu fiz para gravar essa reunião? Olha só, pessoal. E esse recurso que eu estou utilizando aqui para da reunião e daqui do Meet já é um recurso do que o governo do estado está disponibilizando para vocês, que é o Google Sala de Aula de acesso premium, que ele tem tudo disponível. Então, esse link da reunião que a gente está conversando aqui hoje, ele sempre já vai ficar salvo aqui para vocês, ó, aqui em cima. Então, toda vez que eu iniciar uma reunião, vocês serão avisados, tá? Então, vocês já saberão o link, se já quiser entrar para aguardar um pouquinho antes ou qualquer coisa assim do tipo, vocês já vão poder clicar e entrar porque vai ser inclusive o link fixo, tá? Então é isso, eu estou gravando a reunião porque eu estou utilizando já o recurso que ele está disponibilizando agora para gente. Todas as questões do que eu estou pedindo para vocês contará como atividade, Laísa. Eu estou fazendo um pouquinho diferente, pessoal. Eu tô aqui conversando com vocês, à medida que eu estou fazendo, eu estou anotando o nome de quem está aqui e de quem não está, tá? Então, o que mais vai contar para mim pesar quando a gente fechar essas questões de notas, de atividades, de tudo para para contabilizar vai ser justamente essa parte da presença de vocês. Não no sentido de presença de só estar aqui, mas presença de estar praticando, de estar buscando, de estar respondendo, de estar questionando, tá? De estar fazendo quando tiver atividade mesmo assim, que é para responder como a gente já teve antes, de estar fazendo essas atividades, tá? Então, vai ser o conjunto da obra. Eu espero até hoje assim uma definição e em breve essa definição vai sair, tá? Quando tiver o que tudo indica aí é que a gente tem um retorno gradual aí das coisas, que é o que já está acontecendo. Então, quando chegar isso mais na frente, vai ter uma definição do como é que a gente vai fechar, né, todo o nosso calendário. Então, eu vou pegar todas essas minhas anotações e aí vou levar tudo em conta para que a gente possa transformar isso em, não vou dizer uma nota, mas vou dizer em um conceito em relação ao desenvolvimento de vocês durante esse momento aqui virtual, tá certo? Mas tudo conta, tudo mesmo. A participação de vocês dentro do quiz, a participação de vocês dentro da palestra, tá? Agora eu vou ver uma outra pessoa, porque teve pequeno desencontro lá com outro palestrante que ia vir para falar com vocês. Mas aí eu tô vendo uma outra pessoa que fale sobre o trabalho que ela tem no mercado em Java e traga para cá um pouquinho da experiência de vocês. É uma pessoa que já trabalha há muito tempo já, então eu só tô vendo só a questão aí para a gente poder organizar a questão do horário. Eric, quando a gente coloca apenas o void, tá? A gente está excluindo o modificador, o qualificador desse método, tá? E aí ele vai entender como private. Aí você bota o public void, beleza? Aí bota public void. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim, Danilo, é sim preciso colocar sempre assim. O Public Static Void Main, ele diz que ali é marcado a classe principal que vai ser executada dentro do nosso código, tá? Quando a gente não coloca, o nosso código ele não vai ser possível ser executado. Não será possível ser executado. Por quê? Porque ele não sabe qual é a classe principal
que ele tem que executar. Ele começa a executar todo o seu código por essa classe, public, ou por esse método, que é o método main, public static void main. Então você precisa sempre colocar ele para poder dizer ao código, ó, comece a executar o código por aqui. Qualquer coisa eu coloquei alguns detalhes a mais sobre o main lá no comecinho do código. Professor, eu tenho uma dúvida que, tipo, não é desse assunto específico. A dúvida é o switch. Tem como eu colocar várias questões dentro de uma classe só e chamar a questão com o Swift? Tem, mas assim, cada questão dessa dentro da classe vai ser um método seu. E aí dentro do Swift você, depois que instanciou, criou o objeto, você só chama aquele método que vai resolver o que é que você espera. Não sei se eu me fiz entender. Conseguiu entender? Você cria a classe, dentro da classe vários métodos, cada método resolve uma questão diferente, já que é para atividade, e aí dentro do seu main, você cria, instancia essa classe, criando o seu objeto, e aí pede qual é a opção e só chama aquele método que vai resolver a classe. No caso, vai estar dentro do teu Swift, aí, com a opção. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Já que Já que vocês autorizaram a gravar, eu vou só tirar um print aqui que é para poder registrar que a gente estava por aqui, tá certo? Então é isso. Deixa eu finalizar aqui a gravação.